Boa noite a todos. Estamos em mais um capítulo da série IGS Brasil em Rede e hoje eu tenho a imensa satisfação de fazer as honras da casa para o professor Jorge Zomberg, respeitadíssimo na área de geossintéticos, aproximadamente 40 anos militando na experiência geotécnica, quase isso, né, professor? Uhum. 30 e 40, tem que ver. E isso é muito bom, eu fico feliz pela abrangência que a Geotecnia Brasil vem tomando, e todo esse trabalho só reitera o quanto é importante unirmos as forças. Esse trabalho traz como parceria a BMS, quero de antemão agradecer ao Alexandre Guzmão e toda a turma, e ao canal e grupo Geotecnia Brasil. E sem muitas delongas, eu queria antecipadamente apresentar o palestrante. O Dr. Jorge é professor na Universidade do Texas, em Austin. Sua pesquisa se concentra em geotecnia de transporte, geossintéticos, solo não saturados, argilas expansivas, geotecnia ambiental. Ele é argentino, mas é um palestrante itinerante, tem experiência a nível mundial, e tudo que nós vamos hoje ouvir do professor Jorge vai ser um aprendizado para a vida inteira, e eu quero, de antemão, agradecer mais uma vez a oportunidade que a IGS Brasil vem dando ao Geotecnia Brasil para hospedar esses eventos. Então, professor Jorge, sinta-se em casa, estamos muito felizes e desejo muito sucesso na tua apresentação, na tua palestra. Muito obrigado, Tiago. Boa tarde para todos. Para mim é um grande prazer, uma honra muito grande estar fazendo essa apresentação aqui para a IGZ Brasil, para a BMS, nesta situação em que estamos todos agora, temos essa oportunidade de estar muito mais perto, apesar das distâncias. O tema dessa minha apresentação vai ser engenhosidade em projetos geotécnicos com uso de geossintéticos. Essa é uma apresentação que eu faço, na qual a ideia não é necessariamente para uma audiência de geossintéticos, é para uma audiência de geotécnica. O fato de estar preparando essa apresentação agora fez-me refletir um pouquinho na minha trajetória no Brasil e nesse contexto mundial que estamos vivendo. Eu vou fazer isso. Tem vários focos de infecção ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, onde eu tenho me concentrado, trabalhado muito, colaborado muito com muitas agências, muitas pessoas no Brasil. Primeiro foco foi na PUC-Rio, onde fez o meu mestrado e grande amizade com o professor Roberto Azevedo, com o Vargas, com o Tássio, Saião, o Lúcio Flávio Vilar, a Cristiane Nogueira. Depois teve, na minha vida profissional, teve um outro grande foco de colaboração, que foi a USP São Carlos. Aí eu tive a grande oportunidade de trabalhar com o professor Benedito Bueno, muitos alunos em conjunto, o Sidney Teixeira, o Yuri e a Karina Costa, o Paulo Lodi, o Farner, o Júlio Ferreira, o Vinícius Benjamin, a Natália Correia, o Fernando Portelinho, os professores do grupo, o professor Écio Vilar. Então, além disso, teve um outro foco que foi nos Estados Unidos. Todos esses alunos na USP São Carlos passaram no mínimo um ano comigo lá nos Estados Unidos, mas além disso, tive também a oportunidade de ter a visita do professor Amaro Lins, da Paula Pugliese, do Marlon Lima, da Carmen Castro, do André Cavalcante, da Ingrid Belchior, do Rodrigo Pirozan, do Gregório Araújo. Todos eles ficaram comigo lá. E, finalmente, um outro foco, que já virou pandemia, eu diria, foi o meu trabalho com as pessoas da IGS Brasil, a comunidade de geossintéticos no Brasil, para começar
Pimentel, Maurício Erlício, Márcio Almeida, a Graça, a Delma Vidal. Agora estamos trabalhando no Educando Educadores e eu convido aos professores que estejam interessados para se contatar com a IGES Brasil. E, finalmente, o Geoaméricas, que acontecerá no Rio de Janeiro e será o Geoaméricas mais bem-sucedido que temos tido até agora. Então, depois dessa reflexão, o meu ponto com isso, estou esquecendo muitas pessoas, o meu ponto é que estou certamente em casa no momento de fazer esta apresentação. Mas o tema no qual eu vou me concentrar é o uso de geossintéticos em problemas geotécnicos. E eu acho que a principal ideia é que, nesse momento em que temos o uso, como geotécnicos que somos, temos o nosso mundo de geomateriais, que inclui as gravas e as pedregulhos e as areias e as nossas siltes e argilas, e mais um material totalmente integrado dentro desses materiais geotécnicos que consideramos clássicos, térreos, temos os geossintéticos, que são tão geotécnicos quanto cada um desses materiais térreos que tenho nomeado. Então, para brindar esse contexto de como os geossintéticos estão integrados nessa nossa geotecnia, projetos de geotecnia, nessa apresentação eu vou mostrar 10 casos históricos, nos quais eu vou fazer ênfase em muito diversas áreas da geotecnia. Para começar, e vou falar de como o uso de geossintéticos não apenas serviu como material geotécnico que é, mas também serviu para oferecer engenhosidade, ingenuity no projeto. Para começar, vamos falar sobre presas de terra, também barreiras de infiltração, barreiras não saturadas, a engenhosidade no projeto de estabilidade de encostas, engenhosidade em proteções costeiras, engenhosidade no projeto de fundações, engenhosidade no projeto de muros de arrimo de ponte, engenhosidade em estruturas de contenção, engenhosidade no projeto de aterros, engenhosidade até no projeto de pavimentos. Mas, de novo, muitas áreas geotécnicas, todas elas importantes. Antes de começar nessa minha palestra, como essa palestra não está enfocada em aqueles de vocês que conhecem bem geossintéticos, deixa eu fazer uma pequena pausa. E eu vou fazer um desafio para todos vocês. Vou pedir que vocês peguem o seu telefone ou um computador e vão na página web www.menti.com. De novo, peguem o seu telefone, vai www.menti.com. Aí vocês vão pedir um código. Tem que entrar 789683. E a minha pergunta para vocês, e ninguém vai saber como que você responde. Essas respostas são um segredo. O teu nível de conhecimento sobre geossintéticos pergunta, possibilidade 1, muito limitado. O que é muito limitado? Que eu não sei diferenciar um geoteste de uma geogrelha. Não tem problema, mas isso que a gente considera muito limitado. 2, limitado. Consigo distinguir os vários tipos de geossintéticos, diferenciar uma geomembrana de uma geogrelha, de um geoteste. 3, me considero que eu sou nível médio, para isso eu sei explicar as diferentes funções dos geossintéticos. 4, eu me considero que eu tenho um nível alto. O que é alto? Consigo enumerar quais são as diferentes propriedades para as diferentes funções dos geossintéticos. E eu diria o nível 5, no meu conhecimento de geossintético, seria se eu consigo especificar as propriedades nas diversas funções dos geossintéticos. Então, com isso, novamente, eu vou
pedir para vocês que vão no www.menti.com e me digam qual que é o meu nível de conhecimento sobre geossintéticos. É muito limitado, é limitado, médio, alto, avançado. De novo, como que você considera? Tem que ir em www.menti.com e diga qual que você considera que é o teu nível de conhecimento sobre geossintéticos. E o meu interesse é que tenha muitos de vocês que estejam entre muito limitado e limitado. Essa que seria a grande expectativa que eu tenho. Eu sei que no Brasil temos muita gente com muito conhecimento em geossintéticos. Vamos lá, vou dar mais 20 segundos. De novo, www.mente.com, use o código 789693 e me diga se você considera que o teu nível de conhecimento é muito limitado, médio, alto ou avançado. Vou dar 10 segundos. Muito bom. Então, temos que, razoavelmente, depois de 78 de vocês que votaram, temos nessa nossa audiência, eu diria, um conhecimento mais alto do que eu teria esperado, numa audiência típica geotécnica, no conhecimento de geossintéticos. Mas a minha intenção agora é que vamos agora, o ênfase das apresentações que vou mostrar será nas áreas geotécnicas nas quais os diferentes geossintéticos podem ser utilizados. Então, vamos voltar à apresentação. E vamos cobrir, a discutir. Podem continuar voltando, no final da apresentação vamos voltar. Engenhosidade no projeto de barreiras, de presas de terra. Qual o objetivo desse caso que eu estou mostrando? Caso 1. É o projeto de componentes críticos de presas de terra, nos casos em que materiais granulares não estão disponíveis facilmente. Como foi feito resolvido o problema no caso histórico que eu vou mencionar? Utilizando geotestes de forma a satisfazer os vários critérios de filtro. Aonde? No Valcroze Dam, na França. Na verdade, a minha ênfase nessa apresentação é nos casos mais recentes, porém, esse é o primeiro caso no qual geotestes foram utilizados como elemento de filtro em presas de terra, em barragens de terra, porém, o aspecto importante é que teve uma reavaliação dos filtros, do material geoteste que foi utilizado nessa construção. Estamos falando de uma barragem que é homogênea, 17 metros de altura, utilizou-se um geoteste não tecido como material de filtro, e se utilizou, o desempenho desse filtro tem sido muito satisfatório ao longo dos anos. Aqui temos uma vista da barragem durante a construção, do despliegue do material de geoteste, que vai ser um material de filtro. O material de filtro também foi incluído nas trincheiras drenantes. Esse é o professor Enio Palmeira, na nossa primeira
apresentação nessa IGS Brasil, IGS Brasil na rede, nos deu uma excelente avaliação de como que projetamos e quais são os avanços na área de filtro. Mas eu quero voltar um pouquinho para trás. Eu quero voltar ao fato de que projetar um filtro não é simples, apesar de que utilizamos muito empiricismo em muitos casos, mas na verdade é um problema muito complexo. Só para ter uma ideia, vou relembrar vocês como que projetamos um filtro, nesse caso um filtro granular. O que fazemos? Se a gente tem um material fino e queremos entrar num material razoavelmente grosso, precisamos de um filtro. Um dos diferentes critérios vai ser o critério de retenção. Nesse critério de retenção, o que vamos fazer? Vamos ir no material fino e vamos pegar um representante grandão das partículas grandes do material fino. Vamos chamar ele de D85. De novo, um representante das partículas grandes do material fino. E vamos comparar o que acontece, como que isso se compara com o material fino das partículas grossas, do material de filtro. Vamos chamar ele de D maiúscula 15. Então, o D85 é o representante grande das partículas finas e o D15, que é o representante pequeno das partículas grandes. Na verdade, o que eu estou interessado, os critérios vão dizer que o D15, por exemplo, tem que ser menos de 5 vezes um dos muitos critérios que o D85. Mas o que realmente está querendo dizer, como projetista de um filtro, eu não estou interessado no D15, do tamanho das partículas do filtro. Estou interessado no tamanho das partículas dos vazios, mas acontece que existe uma correlação muito grande no material granular entre o tamanho do filtro, das partículas e o tamanho dos vazios. Estou interessado nesse vazio daqui. Então, eu quero que esse vazio daqui, o que esse critério de retenção está me dizendo, que quero que esse vazio daqui retenha o D85, as partículas grandes do material fino. E, na verdade, isso é porque o meu filtro não é uma peneira, não é que eu vou separar materiais de diferentes tamanhos, não é uma barreira também não. Na verdade, o que vai acontecer é que se eu consigo reter esse D85 do material fino, o D85 do material fino vai formar o que se chama um filter cake, um bolo de filtro, que eventualmente vamos chegar no material autofiltrante por detrás, dentro do material fino que estamos tentando reter. Agora, voltando ao Walcross-Dam, acontece que esse Walcross-Dam, essa barragem de Walcross, não foi projetada utilizando nenhuma metodologia de projeto. Não foram utilizadas extensões dos critérios de Terzaghi, que, por exemplo, são utilizados para materiais granulares. Utilizou-se apenas alguns resultados experimentais que se tinha naquela época. Porém, com o tempo, muitos pesquisadores, inclusive o professor Ana Palmeira, inclusive o professor J.P. Giroux, desenvolveram esses critérios de filtro, inclusive um desses que estou me referindo em particular, a condição de estabilidade interna, na qual o doutor J.P. Giroux tem trabalhado, que foi quem fez a reavaliação da barragem de Walcross, e acontece que, depois do fato, é muito consistente o fato de que a barragem está se comportando direitinho com o fato de que, na verdade, o geoteste satisfaz os diferentes critérios, e são 4 critérios principais. Todos os critérios são satisfeitos por o geoteste que foi utilizado naquele então. E de novo, até acontece que alguns dos critérios que, com a necessidade de estudar também o filtro no material geossintético, geralmente geoteste, agora entendemos mais os conceitos de filtros, inclusive para materiais granulares. Então, qual a importância desse projeto engenhoso da barragem de Walcross? O uso de critérios de retenção que acabou voltando melhorando os critérios, inclusive de filtros granulares. Então, nas palavras do professor Giroux, o que começou como sendo uma
uma transferência de tecnologia de engenheiros geotécnicos para engenheiros geossintéticos acaba voltando para ser uma transferência de tecnologia dos engenheiros de geossintéticos para os engenheiros geotécnicos. Esse foi o nosso caso número 1. Então, dentre os diferentes casos, de 10 casos, vamos no segundo, barreiras resistivas. O que é uma barreira resistiva? Uma barreira comum. Essencialmente, vamos impedir que a água infiltre. Mas o aspecto da engenhosidade do caso que eu vou apresentar é a necessidade que temos mais e mais nesse momento de geração de energia alternativa, em particular no fechamento de aterros sanitários. E como foi feito? Utilizando uma metodologia que teria sido uma heresia 15 anos atrás, que é utilizar uma geomembrana exposta no fecho de uma barragem de rejeito. Aonde foi feito? Perto aqui da minha casa, no Tesman Road Landfill, em San Antonio, em Texas. O que estamos falando? Estamos falando aqui o que temos no subtitle D-Cover, no sistema de fecho de um aterro sanitário, por no mínimo nos Estados Unidos, requer um número de capas, incluindo essa minha geomembrana, um material de drenagem, solo para suportar a vegetação e, eventualmente, a vegetação. Esse é o pacote típico, diria, de um sistema de cobertura nos Estados Unidos. Ao invés disso, estamos dizendo que não vamos fazer todas essas camadas, vamos apenas ter uma geomembrana exposta. E acontece que nos últimos anos, 10 anos, na última década, o avanço de polímeros, de materiais poliméricos é tal que o inimigo número 1 dos geossintéticos, que tem sido os raios ultravioleta, não são mais tão... dá para lidar com eles. E mais ao ponto de que, como no caso que vou estar explicando agora, já que temos essa geomembrana exposta, que tal se utilizamos essa área enorme de um aterro sanitário para algo mais útil, tal como utilizar ele para captar energia solar. Esse que é o conceito nesse caso. Energia alternativa, utilizando painéis solares. Não é tão simples projetar uma geomembrana exposta. Na verdade, além das considerações relacionadas com a degradação, o conceito muito importante que tem que ser projetado é o levantamento devido ao vento. Então, esse que, na verdade, quando utilizamos uma geomembrana em geral, num sistema de fecho, não nos preocupamos tanto com a resistência à tração da geomembrana. É um critério, mas não é tão importante. Aqui, no caso de uma geomembrana exposta, é um critério fundamental. As forças de sucção do vento são provavelmente um dos aspectos mais importantes para definir a resistência à tração que é necessária desta geomembrana, ao ponto de que essa geomembrana vai precisar, geralmente, ser o que a gente chama de uma geomembrana reforçada. Mas aqui temos essa geomembrana reforçada, não apenas foi construída, mas ela serve de plataforma para a instalação de painéis flexíveis, painéis solares. Isto acabou sendo a primeira granja de energia solar num aterro sanitário nos Estados Unidos. Foi instalada em apenas 2 meses, no ano 2009. E aqui temos uma vista aérea da instalação piloto desse aterro sanitário. Na verdade, os aterros sanitários são fechados em fases. Essa foi a primeira fase. Então, a geomembrana é uma geomembrana verde, já que a gente tem escolha de 60 mils, ou seja, 1,5 milímetro de espessor, reforçada de polipropileno. E a primeira fase envolveu a construção de 30
painéis solares e se está expandindo atualmente essa capacidade. Qual que foi um critério importante é prevenir ao levantamento devido ao vento. Aqui temos uma vista das trincheiras que foram construídas para suportar as bolsas, essas bolsinhas aqui que a gente vê, bolsa de areia, essa não funciona, né? Isso é apenas de um dia para o outro. Mas aqui temos a construção das trincheiras impermeabilizadas para servir de balasto para evitar o levantamento contra o vento das geomembranas expostas. Então, qual que é o aspecto significativo deste engenhoso projeto do Tesman, do aterro sanitário de Tesman, que a utilização de sistemas alternativos de cobertura, nesse caso geomembranas expostas, passou a ser um elemento muito importante, e não apenas nesse aqui que estou mostrando agora para energia solar, mas em geral para outros projetos que contemplam geração de energia alternativa. Não vou entrar nos detalhes, mas, por exemplo, é muito utilizado para o que a gente chama de bioreatores. Como que utilizar geomembranas expostas no projeto de bioreatores. Então, em conclusão, esse aterro sanitário de Tesman, uma inversão sustentável com uma relação benefício-custo muito elevada, um baixo risco e uma alta eficiência de geração de energia. Então, a gente tem coberto dois dos nossos problemas geotécnicos: barragens de terra, barragens resistivas. Eu chamo elas de barragens resistivas ao invés de barreiras comuns, para diferenciar bem elas dessas nossas outras barreiras que eu vou falar agora, que são as barreiras de solos não saturados. Por quê? Para esta barreira de solos não saturados, a motivação desse caso histórico número 3 que eu vou mencionar agora é para minimizar a infiltração de líquidos, também um sistema de fecho num waste, num lixo. Porém, vamos ver que esse caso aqui vai ser lixo perigoso, resíduos perigosos. Como? Utilizando geotextos que foram desenvolvidos para servir como barreiras capilares. Aonde tem um caso, um repositório de resíduos perigosos muito importante, alguns diriam mais importante nos Estados Unidos, que é o Rocky Mountain Arsenal, né, perto de Denver, no Colorado. Só para que vocês tenham uma ideia do que estou falando, aqui temos uma vista aérea, um mapa da cidade de Denver, mais ou menos uns 50 quilômetros de ponta a ponta. 10 desses quilômetros são essa área verde que estou mostrando aqui. Só para que vocês tenham uma ideia, essa área verde que estou mostrando aqui é semelhante em área ao que se considera ao aeroporto maior dos Estados Unidos, maior em área, que é o Aeroporto Internacional de Denver. Então, o que aconteceu nessa área verde? Essa área verde foi o que o Rocky Mountain Arsenal, 70 quilômetros quadrados. Essa área estava dividida em milhas, e uma dessas milhas, a milha número 36, em algum momento chegou a ser considerado a milha quadrada mais contaminada do planeta. Aqui é onde, meses depois de Pearl Harbor, depois, durante a Guerra Mundial, começaram a ser construídas, a ser produzidas armas químicas. Foram construídas armas químicas. Depois da guerra, isso virou para a construção de inseticidas, e já que estava contaminado, outras companhias industriais continuaram a utilizar essas áreas já contaminadas. Vamos falar do projeto de decontaminação e abertura dessa área. Na verdade, agora, hoje em dia, esse projeto já está terminado. 2 bilhões, com B, de dólares que levou esse projeto. Mas, na verdade, esse acabou sendo agora, alguns chamam ele de o refúgio urbano ecológico maior dos Estados Unidos. Você pode visitar hoje em dia o Rocky Mountain Arsenal e ver bisões
águias, mas, na verdade, durante o fecho dessa área, foram descobertas áreas, por exemplo, aqui temos as bombas de sarin gas, armas químicas que foram ainda resgatadas durante o fecho dessa área. Aqui temos uma vista do projeto de fechamento do Rocky Mountain Arsenal, e muitos desses aspectos são o que a gente chamava de hazardous waste, de resíduos perigosos. Na verdade, eles foram consolidados e foram enviados em 2 aterros sanitários perigosos, que não apenas, não vou entrar nesse detalhe porque não é o aspecto que eu quero cobrir agora, mas na verdade eram triple lined. Geralmente nos Estados Unidos temos sistemas de barreira simples, duplas, quando temos 2 barreiras. Esse aqui era triplo, 3 barreiras, só para que vocês tenham uma ideia do que estamos falando. Porém, a área era tão imensa que, depois de ter consolidado todos os resíduos perigosos, os solos, o material, as estruturas demolidas eram todas ainda consolidadas. E a área era tão grande que o sistema de fechamento para essa área toda, que foi considerado, foi um sistema que a gente chama evapotranspirativo, ou um sistema de cobertura de solos não saturados. Como que funciona isso aí? A área de Denver é uma área semiárida. Então, o conceito é que se a gente tem um sistema aqui estamos falando de uma barreira onde o conceito não é impedir a infiltração da água. O conceito é estocar a água que chega por chuva, de tal forma que, por exemplo, aqui temos um perfil de teor de umidade em função da profundidade. E a ideia é que, se vem a chuva ou durante o período de chuva, a fronte de infiltração vai aumentar o teor de umidade, vai aumentar o teor de umidade. Mas antes de chegar no fundo do sistema de cobertura, a ideia é que o período de seca chega, e esse período de seca faz com que essa fronte de infiltração volte para cima e, eventualmente, chegamos ao sistema inicial. Então, se o espessor do sistema de cobertura é tal de que esse jogo aqui aconteça longe do espessor da base do meu sistema de cobertura, estamos num sistema que se comporta direitinho nesse meu sistema evapotranspirativo. Só para ilustrar, um sistema que não funciona direitinho seria quando temos um período de chuva, de tal forma que a fronte de infiltração chega no fundo do sistema de fecho e entra no lixo. Esse é um sistema que não estaria. E é para isso que isso é considerado falha, desde o ponto de vista de projeto, e é para esse sistema que tudo tem que ser projetado. Então, como parte desse projeto, foram construídos, tem um processo muito comprido de projeto, incluindo o que se chama demonstração de equivalência. Demonstração de equivalência para demonstrar quais eram os sistemas de cobertura piloto que poderiam ser considerados. Diferentes tipos de solos, diferentes tipos de vegetação, diferentes tipos de espessor. E aqui temos 4 lisímetros que foram avaliados ao longo do tempo, e com irrigação artificial para induzir uma precipitação artificial maior, para simular uma condição crítica. E foi avaliado dessa forma para se chegar à conclusão de qual que seria o sistema adequado. A boa notícia é que todas as plantas, os elementos de prova, satisfaziam a condição de critério. O critério de projeto era não ter mais de uma infiltração de 3 milímetros por ano. Mas, tá bom, aqui está. Essa é uma outra forma de projetar um sistema sistema de cobertura. Mas aonde estão os geossintéticos? Essa apresentação é sobre geossintéticos. Então, vamos not so fast. Tira o cavalinho da chuva. Então, na verdade, acontece que esses lisímetros mais ou menos são dessa forma. Temos o sistema térreo
E a ideia é que nós temos um sistema de coleção de um sistema de drenagem de tal forma de que se coleta, a ideia é coletar qual a infiltração que chega na base da minha sistema de cobertura proposta. Mas acontece que no que não se sabia muito bem naquele então, eram as características hidráulicas dos geotestes. E, na verdade, esse lisímetro, a presença do lisímetro, vamos ver, muda a configuração de fluxo. Por quê? Porque esse lisímetro está formado por uma GeoNet e geotestes. E os geotestes oferecem a filtragem e a filtração, e a GeoNet oferece a capacidade de drenagem. Então, voltando ao esqueminha que mostrei antes, esse aqui teria sido um sistema que não funciona direitinho, um sistema evapotranspirativo de cobertura que não funciona bem, mas a ideia é que se a gente coloca um lisímetro aqui, a gente aprenderia qual o sistema que não funciona. Então, mas acontece que não foi isso que acontece, porque a presença desse meu lisímetro faz com que o comportamento hidráulico sobre condições não saturadas, e não vou entrar nos porquês disso, mas, na verdade, uma areia, um geotêxtil, sob condições não saturadas, não é um dreno, é uma barreira capilar. Enquanto se mantém as condições não saturadas, na verdade, esse lisímetro oferece a possibilidade de um armazenamento de um volume de água adicional antes de mostrar percolação. Então, qual que foi o projeto final? Na verdade, teve que se mudar o projeto desse sistema evapotranspirativo de cobertura, e aqui temos uma vista desse projeto final, e na verdade esse geoteste não tecido, que no início era apenas um elemento do sistema de monitoramento, acabou sendo um sistema integralmente incorporado como mais um elemento para armazenamento de água ao longo do período de chuvas. Aqui temos uma vista do geoteste que foi colocado. Na verdade, era vermelho, por quê? Porque a ideia era que ninguém vai entrar, ou a ideia é que esse sistema de cobertura vai ficar aí por centos de anos, milênios. Então, se alguém está escavando e vê uma coisa vermelha, considera alguma coisa não está bem, tem que parar de escavar. Então, qual que é a importância desse projeto engenhoso do sistema de cobertura do Rocky Mountain Arsenal? Acontece que, como parte desse projeto, foi conscientizado que as barreiras capilares se desenvolvem na interface entre geotestes e solos finos, e, na verdade, essa barreira capilar oferece uma proteção adicional, oferece uma capacidade adicional para estocar água, e acabou sendo que esse geotêxtil acabou sendo uma parte integral do projeto final do sistema evapotranspirativo de cobertura, que inclui uma barreira capilar. Então, a gente já tem visto barreiras geossintéticas em barragens, geossintéticos em barreiras resistivas, geossintéticos em barreiras não saturadas. Vamos, 4. Geossintéticos em taludes infinitos. Provavelmente, o primeiro problema de estabilidade que muitos de nós estudamos como engenheiro geotécnico, que agora somos, foi provavelmente análise de estabilidade de um talude infinito. Então, como que foi feito? Utilizando geossintéticos ancorados em resíduo. Aonde? No OII Superfund Site, perto de Los Angeles, na Califórnia. Na verdade, esse foi um projeto no qual eu trabalhei, enquanto eu trabalhava para uma companhia de projeto, que, aliás, é a mesma que o nosso palestrante anterior, o Dr. Lucas de Mello, está trabalhando agora. Então, aqui vemos o OII Superfund Site. Esse aqui, se vocês conhecem Los Angeles, é a Highway 70.
Se você vai ao longo da Highway 70, vai ver muitas montanhas, nenhuma delas são montanhas, na verdade todas elas são aterros sanitários. Esse aqui em particular é particularmente alto e muito, muito íngreme. Uma inclinação, uma altura de uns 65 metros, aqui está, 65 metros com uma inclinação 1,5 para 1, que é muito alto. Por quê? Muito elevado, porque estamos falando de uma área sísmica. Né? Então, manter essa área tinha sido coberta temporariamente, e essa cobertura temporária ficou por décadas, porque não se chegava a identificar um sistema de cobertura que seja estável. Uma área de alta sismicidade, uma área também em termos de clima semiárido. E vou mostrar um caso histórico que acabou sendo construído, completado no ano 2000. Na verdade, o grande problema era como satisfazer a estabilidade em um sistema de cobertura nesse talude tão alto, tão longo e tão íngreme. O sistema de cobertura típico, que teria sido solo em cima de geomembrana, não teria sido estável. As geomembranas expostas, eu falei de geomembranas expostas, teria sido estável. Na verdade, aqui temos uma vista de geomembranas expostas pilotos que foram consideradas naquele então, mas estamos falando de uma área urbana e os vizinhos na área disseram de jeito nenhum. E então vamos numa estrutura reforçada, um sistema de cobertura reforçado, com reforço ao longo do talude. Acontece que os taludes são tão íngremes e tão longos que não existia no mercado as geogrelhas com a capacidade de tração, a resistência à tração necessária para esse projeto. Então, como que esse projeto foi resolvido? Lembrando que a resistência ao arrancamento das geogrelhas é particularmente alta, porque estamos falando de uma camada contínua de reforço, e acontece que 0,75 metros, menos de 1 metro, era necessário para satisfazer o arrancamento se a gente ancla durante a construção desse sistema de coberturas. Foi-se retirado os solos temporários, foram construídos novamente foi um sistema evapotranspirativo de cobertura, que foi reforçado, mas com reforços horizontais anclados no resíduo. Acontece que resíduo, hoje sabemos, naquele então não se sabia tão bem, que os resíduos têm uma resistência ao corte, em muitos aspectos, outros tipos de resistência muito elevada. Então, aqui temos uma vista do projeto final, e, na verdade, hoje em dia, se vocês voam em Los Angeles, vão ver muito claramente o projeto do OII Superfund Site, e de repente vocês tenham curiosidade de prestar atenção a esses taludes íngremes desse sistema de cobertura final, que na verdade são reforçados com geossintéticos ancorados em resíduo sólido. Então, qual que é a importância desse sistema? Acontece que agora sabemos que, na verdade, podemos reforçar taludes infinitos, íngremes, mas não apenas na forma convencional, que teria sido colocar um reforço ao longo do talude e ancorado na cresta do talude. E esse sistema de cobertura, esse talude infinito, tem se comportado muito bem ao longo dos últimos 20 anos. Vamos no nosso caso 5, sistemas de proteção costeira. Que vou falar de um caso razoavelmente recente, que foi a construção em andamento de sistemas anti-tsunami, que está acontecendo no Japão. O objetivo é optimizar o uso do terreno. E vou mostrar, na verdade, um projeto que está sendo construído, mas na fase que vou mostrar é que na época que tinha sido proposta pela Japanese Geotechnical Society, Sociedade Geotécnica do Japão, que aqui estamos nos referindo. Em 2011 aconteceu um tsunami
na verdade, acontece um terremoto. O terremoto foi um dos maiores, magnitude 9. Foi maior, eu acho que foi o quarto maior de magnitude mais alta registrada. E o que foi devastador não foi a aceleração em si, foi o tsunami que foi causado por esse terremoto. Mais de 20 mil pessoas, 20 mil vítimas por causa desse terremoto. O grande desastre foi que as proteções costeiras que existiam, que tinham sido construídas, não suportaram. Aqui temos uma vista dos muros de retenção que tinham sido construídos naquele então, e todos eles foram, grande maioria foram destruídos com pequenas exceções. Quais foram as exceções? Aquelas que tinham sido construídas como muros reforçados. Um exemplo, por exemplo, aqui temos esse caso, esse muro de uns 6, 7 metros de altura. Aqui temos um muro que não rompeu do lado de um muro que rompeu. Muro convencional, na verdade, um talude convencional teve problema com o tsunami, e um muro reforçado que não teve esse problema. Aqui temos uma outra vista de um outro muro reforçado que não teve problema, não foi destruído pelo tsunami, e apesar de que a altura do tsunami ultrapassou a altura, inclusive, do muro. Então, na verdade, esse sistema, o sistema inicial convencional de proteção anti-tsunami, tem sido reavaliada completamente pelas autoridades japonesas, de tal forma que agora esse sistema anti-tsunami envolve quase estritamente a construção de estruturas de solo reforçado. Qual a significância desse caso aqui, que na verdade, não estou entrando nesse detalhe, mas no Japão, os trens de alta velocidade, as estruturas de contenção, por norma, são estruturas reforçadas, com geossintéticos. Agora, depois disso aqui, não apenas as estruturas que dão suporte às ferrovias, mas também as estruturas de proteção anti-tsunami vão ser construídas utilizando solo reforçado. Teve um levantamento de mais de 1.600 locais e tem-se observado consistentemente que as estruturas de solo reforçado com geossintéticos têm sido as que têm se comportado melhor. Caso número 6, vamos entrar agora em fundações, um tema que muitas vezes os engenheiros geotécnicos não considerariam como sendo um tema nos quais os geossintéticos entram. Mas temos visto a apresentação do professor Márcio Almeida, que realmente geossintéticos podem e devem ser considerados, em muitos casos, como elementos de fundação, particularmente quando estamos falando de fundações de terraplenes, de aterros em solos muito moles. Então, como? Utilizando GE6, colunas de pedra encamisada. E vou mostrar um caso histórico muito clássico, que é o caso dos estaleiros de Hamburgo para a construção do Airbus. Isso, na verdade, foi uma área que ia ser ganha a água, uma grande extensão, uma extensão de umas 140 hectares, e a ideia inicial era de construir um perímetro que era totalmente com estacas de chapa. Era extremamente difícil, extremamente custoso e não necessariamente com bom comportamento. Ao invés, o grande problema é a resistência não drenada da argila, nesse caso, com uma resistência não drenada na ordem de menos de 10 kilopascals. Quando temos essa resistência não drenada tão baixa, métodos convencionais que teriam sido colunas de pedra não funcionam. Na verdade, uma coluna de pedra não tem o confinamento necessário para se manter. Então, mas o que foi utilizado ao invés foi colunas encamisadas, que são particularmente adequadas para quando se tem solos de fundação muito moles,
E aqui temos que a ideia é que a resistência radial, que é a tensão radial que é oferecida pelas colunas encamisadas, oferecem o confinamento para o material granular e que não precisa não precisa da atuação do material de solo, do solo mole, confinando o material granular. Aqui temos uma vista da construção desses estaleiros, mais de 60.000 colunas, colunas de pedra encamisadas foram construídas, com uma profundidade de 4 a 14 metros, e o projeto foi muito bem sucedido e construído em uma velocidade muito maior do que teria sido de qualquer uma das outras alternativas, o que foi particularmente importante, e aqui que eu mostro como a significância desse projeto, é que esse projeto engenhoso dos estaleiros do Airbus mostraram que projetos de fundações devem considerar também o uso de geossintéticos e na verdade, não estou entrando no detalhe, mas resultados esse projeto foi altamente instrumentado e mostrou que os resultados de assentamento foram particularmente baixos e menores dos que inicialmente estavam sendo considerados, que é o que estou mostrando nesse último ponto. Então, número 7. Muros de arrimo de ponte. Na verdade, a gente sabe que temos o problema, quando temos uma ponte, a gente está acostumado a ter o que a gente chama de salto na entrada da ponte. E esse problema foi resolvido, nesse caso em que eu vou mostrar, utilizando um conceito que é um conceito de muros autoportantes reforçados com geossintéticos, ao invés de sistemas convencionais. Aonde? Vou mostrar um caso pioneiro, que foi um que eu estive involucrado, que é o caso do Founders Meadows, a ponte Founders Meadows, que foi construída perto de Denver, no Colorado. Aqui temos uma vista desse muro, e eu vou explicar por que esse muro é particularmente interessante. E o objetivo do Departamento de Transporte do Colorado, nesse caso em particular, era de minimizar. É incrível o custo de manutenção e os acidentes que são ocasionados por esses assentamentos diferenciais entre o final da ponte e a estrutura de aproximação. Aqui temos uma vista de um muro reforçado. Esse é um muro reforçado que acontece que é um muro porque suporta a carretera de aproximação ao muro de arrimo da ponte, mas mais comumente do que não, a carga da ponte se transfere através de uma fundação profunda, uma fundação profunda, por exemplo, na rocha, num extrato firme. Então, aqui que acontece, como a estrutura de aproximação tem uma fundação superficial e a estrutura de ponte tem uma fundação profunda, aí que acontecem os assentamentos diferenciais que são os responsáveis por essa pulo no final da ponte. Ao invés, isso que estou mostrando agora é o que a gente chama de um muro autoportante. Esse é um muro autoportante reforçado com geossintéticos. E isso foi construído, nesse caso, nos Estados Unidos, que foi completado muito rapidamente, porque nesse caso a construção precisa de apenas um tipo de fundação, não precisa de fundação profunda. Há uma área urbana que foi particularmente, aproveito muito dessa metodologia, foram acomodadas 6 linhas de tráfego, foi construída em 2 anos, e foi altamente instrumental. E, na verdade, só para mostrar que tão bem que está se comportando, estamos falando de uma estrutura que já foi construída 20 anos atrás, mais ou menos. Visitei ela, mas utilizando Google no outro dia. Aqui temos uma vista da ponte ainda muito bem comportada e, na verdade, temos acompanhado o monitoramento dessa estrutura e não tem mostrado assentamentos diferenciais desde o momento de sua construção.
Então, qual é a importância desse projeto importante? Esse foi o primeiro, não foi o primeiro muro autoportante, foi o primeiro muro autoportante numa carretera federal dos Estados Unidos. Tem se comportado particularmente bem, de acordo com os resultados de monitoramento. Em particular, não tem sinal de salto no final da ponte. Número 8, quase no final. Estruturas de contenção. Vamos falar de uma estrutura com uma altura de entre 65 e 74 metros de altura, numa área ativa sismicamente. Como foi construída? Utilizando geossintéticos como reforço para prover a estabilidade interna e externa necessária. Aonde? No aeroporto de Sikkim, na Índia. Estamos falando de uma estrutura que a gente chamaria de híbrida, um muro reforçado e em cima disso um talude reforçado, resistência à tração na ordem de 800 kN por metro. Isso é enorme, uma resistência à tração enorme, e as considerações sísmicas foram cruciais como fase do projeto para a definição de qual que seria o tipo de estrutura a ser utilizada. Na verdade, inclusive, acabou utilizando material disponível localmente como material de aterro. Aqui temos uma vista do material durante construção, mas, na verdade, é difícil de fazer justiça numa estrutura desse monstro que é tão alto. Na verdade, o que a gente está vendo aqui é uma... aqui estamos os desenhos, os drawings dessa parte da construção, mas o que vocês não estão vendo é que, na verdade, embaixo desses 3 níveis que estou mostrando aqui, existem mais 2 níveis adicionais de muro de reforçado, e o que nós estamos vendo também não, que essa estrutura é ainda em construção. Então, essa aqui é a que é a estrutura final que foi construída. Na verdade, essa estrutura, durante a construção, sofreu um movimento devido a um terremoto de magnitude quase 7, e não teve nenhum sinal de stress, sinais de falha. E, na verdade, já tem sido inaugurado e tem proveído de um aeroporto numa área que antes tinha uma distância muito grande, isso é nos Himalaias da Índia, que agora contam com esse aeroporto na área de Sikkim. Vamos no nosso caso, qual a significância? Essa estrutura, que eu conheça, que eu saiba, essa estrutura de solo reforçado mais alta do planeta, do mundo, e tem tido, inclusive, sofrido um terremoto de magnitude 6,8, sem sinais de problemas. E vamos, então, no caso número 9, aterros. Então, estamos falando de aterros nos quais se utiliza material não fino, mas que são mais finos do que muitas das especificações que são utilizadas mundialmente. Como foi resolvido esse problema? Utilizando uma metodologia, uma filosofia que se chama de função dupla dos reforços. A ideia é que, já que a gente coloca uma inclusão dentro do reforço, por que não fazer com que esse reforço funcione não apenas como reforço, mas também como treino interno? Onde que foi feito? No Idaho National Forest, numa floresta nacional de Idaho, nos Estados Unidos. Aqui temos uma vista, na verdade, uma estrutura de uns 14 metros de altura. A problemática era que era esperado durante o período de degelo, um fluxo muito grande na parte de trás do aterro. Na verdade, o projeto era transformar uma carretera, uma estrada de 2 pistas a uma estrada de 4 pistas, e essencialmente acabar com um talude de inclinação 1:1, que precisava dos reforços, senão não seria estável. Foi construído em 1993, mas foi reavaliada recentemente, e utilizou granito decomposto como material de aterro. E o grande conceito foi que os reforços utilizados serviram como material
de drenagem, como drenos laterais. E isso é importante por muitos aspectos de estabilidade interna, como muitos de vocês provavelmente sabem, temos que satisfazer condições de arrancamento para satisfazer a estabilidade interna, mas também essa drenagem interna facilita a aumentar o fator de segurança para a estabilidade do talude em geral. Projetamos esses taludes reforçados utilizando conceitos de equilíbrio limite. Aqui temos uma vista do talude durante a construção. É um talude horrível, mas, na verdade, essa é uma área de esqui, mas, na verdade, isso não aparece assim, isso durante a construção, isso aqui está recoberto com um material agora totalmente vegetal, ao ponto de que você nem descobre, nem suspeita que o material é um talude com suporte na engenharia, e que, na verdade, oferece drenagem lateral. Então, qual a importância desse sistema? Na verdade, eu não mencionei isso, mas temos feito uma reavaliação das deformações. Estamos falando, logo depois da construção, de uma deformação ao longo dos reforços na ordem de 0,2%, muito, muito, muito pequena. E depois da construção, mais recentemente, as deformações máximas ao longo dos reforços eram apenas na ordem de 0,4%. Então, e além disso, parte disso, e as evidências são, em parte, devido à vegetação que aparece nas áreas de dreno, onde na verdade, são geotestes reforçados não tecidos. Temos que tem comportado adequadamente como drenos laterais. Último caso histórico. Então, agora vou me referir a estradas. Estradas. E como estradas temos, quando projetamos estradas, projetamos para cargas de tráfego. Mas, no mínimo, da área onde eu moro, que é Texas, e muitas outras áreas do mundo, temos outro tipo de problemas, outro tipo de cargas, alguns chamariam de cargas ambientais, que são devidos a mudanças volumétricas no solo, nesse caso, devido a argilas expansivas. Como foi avaliado isso? Como foram utilizados os geossintéticos? Foi utilizando reforço, estabilização de base, para minimizar problemas associados com as argilas expansivas. Aonde vou mostrar um caso perto de casa, 2, 3 horas de casa, que é Milan County, em Texas. Aqui uma vista dos Estados Unidos. Azul quer dizer todo o centro dos Estados Unidos, áreas com mais ou menos na ordem de 50% de argilas expansivas. Vermelho quer dizer as argilas expansivas são tão prominentes que é melhor nem construir nessa área. E, na verdade, se damos uma olhadinha mais perto de Texas, aqui temos Texas novamente, mas esses critérios não foram levados em consideração. Aqui temos Dallas, aqui temos Austin, que é onde eu moro, aqui temos San Antonio. 3 das 4 cidades maiores de Texas estão ao longo da que a gente chama da Eagle Ford Clay, que é uma argila altamente expansiva. E qual é o problema das argilas expansivas? No Nordeste do Brasil temos muitas argilas expansivas. O grande problema é que não projetamos para elas. O problema é que com as argilas expansivas é que se temos uma estrada sobre argilas expansivas, as ombreiras das estradas vão estar sujeitas a mudanças de teor de umidade muito mais frequentes que o centro da estrada. Então, durante o período de seca, as ombreiras vão recalcar, e durante o período de úmido, as ombreiras vão levantar. Recalcar, levantar, ao ponto de que vamos acabar com essas. É muito clássico. Se vocês estão dirigindo e veem esse tipo de problemas nas estradas, esse não é devido ao tráfego, esse problema clássico de argilas expansivas. Vou mostrar um caso porque estou muito rapidinho, porque estou passando do tempo, um caso aqui no Milan County, onde se tem 3 seções. Uma delas de controle, outra delas igualzinha a de controle, mas com estabilização de base com geossintéticos, e outra não apenas com estabilização de base
com geossintéticos, mas com um espessor menor da base. A base é um dos elementos mais caros no projeto de uma estrada. E aqui temos os resultados. Seção número 1, reforçada, estabilizada com geossintéticos, não tem gretas longitudinais. Seção de controle, temos as gretas, as fissuras longitudinais. Seção 2, reforçar, mas com um espessor da base menor, sem fissuras longitudinais. Então, para a lição, e essa é apenas uma partezinha muito, muito pequena de uma pesquisa enorme que temos desenvolvido, temos constatado experimentalmente, nesses casos como esse, casos históricos como esse, que o uso de geossintéticos para estabilização da base tem prevenido o desenvolvimento das fissuras longitudinais em estradas. Então, qual é a importância desse caso? Temos visto que o uso de geossintéticos para estabilização de base diminui ou impede o desenvolvimento de gretas longitudinais ao longo das estradas sobre argilas expansivas. E esse é um motivo adicional, porque já temos utilizado a estabilização de base há muito tempo, mas geralmente é com o objetivo de diminuir o espessor da base, um elemento caro no projeto de estradas, ou aumentar a vida útil da estrada. Nesse é um terceiro motivo para utilizar geossintéticos, que é casos associados com a presença de, o que a gente vai chamar mais geralmente, de cargas ambientais. Então, finalmente, nessa apresentação, eu tenho discutido, tem sido uma maratona, mas a minha ideia era mostrar que em cada uma das áreas geotécnicas nas quais podemos pensar, barragens de terra, nesse caso filtros com geotextos, ou barreiras resistivas, nesse caso geomembranas expostas, ou solos, até barreiras evapotranspirativas, na qual podemos utilizar geotextos com barreiras capilares, ou taludes íngremes, nos quais podemos utilizar reforço, ou sistemas de proteção costeira, ou fundações em solos moles, ou muros de arrimo de ponte, ou muros extremadamente altos, estruturas de contenção extremadamente altas, ou muros, aterros nos quais temos problemas de drenagem interna, ou, inclusive, em casos de estradas com problema muito, muito difícil, que é problemas associados com argilas expansivas, em todos eles, geossintéticos têm sido de utilidade. Então, os geossintéticos, como comentário final, apesar de que os geossintéticos agora são uma tecnologia bem estabelecida dentro do portafólio que temos de ferramentas geotécnicas, engenhosidade continua a ser muito importante quando projetamos estruturas geotécnicas utilizando geossintéticos. E um dos motivos, tem muitos motivos, mas um dos motivos é que, na verdade, como projetistas que somos, a gente tem a oportunidade de modificar, de especificar muito detalhadamente quais são as propriedades mecânicas e hidráulicas que são necessárias para satisfazer o nosso problema geotécnico. E com isso, muito obrigado. E espero que tenha sido uma boa visão de como os geossintéticos são utilizados em todos os nossos áreas do conhecimento, particularmente para aqueles de vocês com conhecimento limitado ou muito limitado. A ideia é que depois dessa apresentação não é que necessariamente vocês vão saber mais em relação ao geossintético, mas a ideia é que com esse tipo de apresentação vocês podem reparar que na área de atuação, qualquer que for, vale a pena investir em entender quais seriam as possíveis soluções que geossintéticos podem oferecer. E com isso, muito obrigado. Brilhante palestra do professor Jorge Zomberg. Ele fez uma varredura em todas as condições, em todas as peculiaridades geotécnicas, e nós temos aqui muitas perguntas boas, vários elogios, muita gente aí prestigiando, não só do Brasil. Então, eu quero aproveitar de fazer as perguntas para convidar todos que ainda não assinou o canal, é só clicar no sininho
e certamente o conteúdo geotécnico vai viabilizar um aprendizado. Estou vendo que tem muita gente aí da Espanha, Panamá. Me gostaria de invitar todos vocês para estar com nós outros Muito bem, e Tiago. um pouco do meu portunhol para trazer aí os amigos de todo mundo para prestigiar essa iniciativa. Mais uma vez, professor, muito obrigado. E hoje eu vou fazer diferente. Eu vou quebrar um pouco aí as formalidades. O moderador começa perguntando. Pode ser assim? Oh, pode, você que manda. Você que manda. O senhor mostrou uma foto muito interessante, disponibilizada gentilmente pelo Tatsukoa, Uhum. e nas aulas do professor Benedito, que eu também fui aluno, ele trazia alguns exemplos bem interessantes. E a minha pergunta diz respeito a essa questão que envolve terremotos, Uhum. sísmica. Em termos de ensaios, há alguma recomendação, há alguma prática rotineira em Austin que vocês adotam? Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o Bender Elements para avaliar a rigidez abaixo das deformações. Mas em termos Uhum. de ensaio de campo, ensaio de laboratório, para avaliar esse conjunto geossintético solo, há algum ensaio recomendado para entender essa realidade de terremotos? Excelente, e não é na área de geossintéticos, mas nas áreas em geral, em estruturas geotécnicas de frente aos terremotos, tem muitos aspectos que são considerados. Nos Estados Unidos, por exemplo, existem métodos, desde muitíssimo simplificados, métodos pseudostáticos, até métodos mais sofisticados, que realmente é o que a gente precisa saber é qual que vai ser a resposta da estrutura ao terremoto. Então, aonde os geossintéticos, então, independente da metodologia que você utilize para satisfazer a estabilidade de frente às forças do terremoto, o que é mais importante é que a estrutura, o, o, o nível de projeto depende da resposta da estrutura. E é aí onde os geossintéticos se mostram particularmente adequados. Porque quando você avalia para uma dada excitação em bedrock, na rocha, a resposta da estrutura em cima é essa resposta. Não é que os reforços vão responder com uma força maior. Não é apenas isso. É que a presença de reforço, devido a que eles constituem uma estrutura flexível, por exemplo, em comparação com uma estrutura de concreto armado, então a resposta da estrutura vai ser uma resposta muito mais condizente a satisfazer a estabilidade do que uma estrutura mais rígida. Então, tem muito para responder nessa área, mas o que estou enfatizando é que quando se fala de estruturas reforçadas com geossintéticos, não é apenas o fato de qual método de como satisfazer a estabilidade, mas o fato de que a resposta a excitação vai ser muito melhor, no sentido em que estamos falando de uma estrutura muito mais flexível. Que, em certa forma, não é diferente aí, estamos falando do professor Tatsuoka, e não apenas no Japão por causa de terremoto, mas também por causa de impacto nos dois lados. Na verdade, o tsunami no Japão foi não tanto o impacto na ida, mas a proteção na água quando está voltando para o mar, que foi o que levou a muitas falhas das estruturas de proteção. Então, tudo que seja essas cargas rápidas e realmente a resposta do sistema vai ser muito melhor, muito mais flexível quando se utiliza reforço com geossintéticos. Dá para responder, fala muito mais. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta muito boa e traz uma abrangência também do Éder Tavares. Ele diz o seguinte: qual será o futuro dos geossintéticos ou aplicações locais que ainda foram pouco utilizadas? O que é que o senhor vê a médio prazo em termos de desenvolvimento? A pergunta é para utilizar material de aterro local? Essa é a pergunta ou é uma pergunta mais abrangente sobre... É mais geral, é mais geral, É mais mais abrangente. geral.
É muito difícil da pergunta. Tem muitas áreas nas quais os geossintéticos vão crescer muito, se eu entendi a pergunta. Mas eu acho que tem áreas que são... tem muitas áreas nas quais geossintéticos não estão sendo utilizados, sabemos que funciona bem e passam a ser utilizados. Essa é uma área muito grande. Mas também sabemos que tem muitas áreas onde geossintéticos nem sequer estão sendo utilizados e passariam a resolver problemas que até agora não temos sabido como resolver. Você perguntou a questão de terremoto. Também umas outras áreas por exemplo, onde eu vejo o futuro avançando, minimizar ou liberar as restrições em relação à utilização de materiais menos nobres, como material de aterro em solo reforçado. Nas áreas de mineração, umas oportunidades para engenharia enormes, utilizando geossintéticos em muitos aspectos. Nas áreas de carreteiras, aí é que eu vejo um mercado, apesar de que os geossintéticos estão se utilizando muito nas áreas de carreteiras, quando estamos falando apenas da ponta do iceberg, quando se fala do volume de material que poderia ser utilizado. Então, tem muitas áreas ainda para crescer em termos de utilização, em termos de novas oportunidades. Perfeito, professor. Excelente. Tem uma pergunta do professor Marcos Massal Futai. Jorge, boa noite, parabéns, ele elogiou o teu trabalho. Pode falar um pouco sobre o uso de geossintéticos em desastres naturais e mudanças climáticas? Essa é uma questão muito grande. Tem uma iniciativa muito nova. Se vocês vão à página do IGS, vai ter não é estritamente técnico, mas filosoficamente, de como que os geossintéticos podem ser utilizados em muitos aspectos para desastres naturais e para que é parte do que a gente chamaria de geotecnia de casos extremos, né? Casos extremos de sequia, casos extremos de chuva, casos extremos de inundação, casos extremos de subida do nível de água. Tem muitas áreas, proteção costeira vem à mente, estabilidade de levees, como se fala levees? Barragens barragens baixas para proteção de nível de água. O caso de Nova Orleans é um caso típico, volumes enormes de geossintéticos. A cidade de Nova Orleans está abaixo do nível da cota de zero do mar, mas geossintéticos estão sendo utilizados enormemente para satisfazer problemas tanto hidráulicos quanto mecânicos. O uso, inclusive nem mencionei agora também como proteção costeira, o uso de sistemas de tubulares para proteção costeira e proteção marítima. Muitos problemas. Além de, quando estamos falando também de solo reforçado, como temos visto, um caso extremo, no caso do tsunami no Japão, também são, eu diria, generalizando problemas de mudança climática para casos extremos que estamos vendo, climáticos mais extremos, que estamos vendo com uma frequência muito maior e que todos eles são condizentes ao uso de geossintéticos em período de sequia, que é uma outra mudança climática, não é que apenas muita água, mas pouca água. Caso de sequia, argilas expansivas, aí temos outra oportunidade. Perfeito. Eu vou aproveitar e fazer uma tréplica. O senhor falou que o meu espanhol é bom, mas o seu português é muito bom, viu? Muito. Muito bom, muito bom. Pode continuar, sim. Tem uma pergunta aqui do Everton Fonseca, perdão. No caso de estacas de areia reforçada com geossintéticos, há monitoramento da zona frágil do encaminhamento com o tempo? Há relatos de falha nesta zona na literatura? Não sei se o senhor entendeu a pergunta, se precisar eu repito. Entendi. O professor Márcio tem até um livro sobre o assunto, e que realmente eles abordam muito do conhecimento que se tem até agora no tema. Eu não conheço casos de falha
de falha, e realmente o comportamento tem sido geralmente muito mais adequado do que o previsto. Por exemplo, geralmente não necessariamente falha, apesar de que se projeta para falha, mas falha não acontece. O que a preocupação muito grande é recalque. Então, mas os recalques que têm sido observados são geralmente menos dos que os previstos pelas metodologias de projeto. Então, não conheço casos de falha, que é um bom sinal. Conheço muitas falhas, mas não desse tipo de estruturas, de outros tipos de estruturas. As previsões têm sido muito... Existem muitas oportunidades para aprimorar o projeto, o tipo de projeto. Tem muitas coisas que estamos aprendendo em relação ao projeto de colunas de pedra encamisadas. Tudo indica que os nossos métodos de projeto são particularmente conservativos. Então, acho que existem oportunidades ainda para aprimorar ainda mais o projeto, mas o que a gente já tem utilizado tem sido muito, muito satisfatório. Obrigado, professor. Perfeito. Nós temos aqui muitas perguntas, infelizmente eu não vou poder fazer todas, mas tem uma pergunta diretamente do Maranhão, do Norberto Germano, na área de estradas. As geomembranas aplicadas a estradas de um modo geral, né? Como o fenômeno é dinâmico, quais seriam as mais adequadas ou corretas, as que só fornecem módulos de atração, também a flexão? Muito bem. Vou esclarecer. A pergunta... Geomembrana, você falou geomembrana, não sei se isso é a pergunta. Estou falando de geomembrana. Quando se fala de argilas expansivas, tem muitas filosofias de projeto. Uma delas, que não foi a que eu falei, tem sido a utilização de geomembranas para isolar as flutuações de mudanças volumétricas. Eu, pessoalmente, não tenho uma boa experiência nesse sentido. Como filosofia, não problema da geomembrana, problema da filosofia, ou a filosofia de evitar a chegada de água. A água, lamentavelmente, encontra as formas de chegar. Então, o que eu tenho como filosofia, a que a gente tem priorizado, é muito mais se acomodar às forças ambientais causadas nas estradas pelas mudanças volumétricas. E, nesse caso, os materiais que temos utilizado e muito têm sido tanto geomalhas quanto geogrelhas no Brasil, geogrelhas quanto geotestes. Geotestes tecidos e geogrelhas e tem muitos mecanismos que a gente pode discutir, mas nesse caso o mecanismo que acontece é um mecanismo que oferece um enrijecimento da base, facilita que a base se mantenha como não tem uma concentração de tensões que gera essa greta longitudinal, essa fissura longitudinal. Perfeito, perfeito. Uma pergunta da professora Maria das Graças Gardoni. Como você vê esta situação em relação aos outros países, onde a aplicação do geossintético nessas obras é usual? O senhor fez aí uma explanação muito assertiva e detalhada de várias obras ao redor do mundo. Mas o que fazer para mudar alguns paradigmas no Brasil nesse assunto de geossintéticos? Se eu olho o Brasil em relação aos Estados Unidos, é interessante ver que tem áreas onde geossintéticos têm sido utilizados muitíssimo em algumas áreas do mundo e muito menos em outras. Por exemplo, eu acho que o Brasil, comparado com os Estados Unidos, por exemplo, está bem desenvolvido em muitas áreas, inclusive nas áreas de estruturas de retenção, utilização, mas tem muito mais para fazer, mas estou falando comparativamente, no uso de geossintéticos em problemas sobre solos moles. Muitos trabalhos
muito bem feitos. Áreas onde eu acho que tem muito para crescer no Brasil em relação aos Estados Unidos, eu diria que seria na área geoambiental, contenção de resíduo, e isso aí, lamentavelmente, precisa muito de critérios de legislativos, provavelmente isso foi o que impulsou o uso de geossintéticos na área de resíduo urbano nos Estados Unidos, foi imposição legislativa. Eu acho que tem muito menos uso do que eu vejo aqui, eu acho que tem muito menos uso, e eu acho que essa é uma área enorme de crescimento no Brasil em estradas, muito pouco uso em comparação aos Estados Unidos. Eu acho que de uma outra área é mineração. Mas mineração, eu acho que não é comparativa, mas em geral, dentro do mercado mundial, eu acho que tem muito para crescer, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são dos países que estou fazendo mais uma comparação de mercado. Ótimo, perfeito. Tem uma pergunta do André Farrell. Gostaria de saber a sua opinião sobre a utilização de geocomposto impermeável e ajusante de filtros verticais de barragem de rejeito e geotexto não tecido como transição a montante. É muito detalhada. Lê novamente para mim. Gostaria de saber a sua opinião sobre a utilização de geocomposto impermeável, ajusante de filtros verticais de barragem de rejeito e geotexto não tecido como transição a montante. Eu acho que tem muito potencial, e tem sido muito utilizados. Como todos os aspectos relacionados com esse tipo de estrutura, tem muita atenção aos detalhes que precisam ser muito bem feitos. Então, tem muito para crescer, e eu acho que sim, podem ser utilizados certamente. Ótimo, perfeito. Uma pergunta do Fabiano Pereira. Qual a eficiência da utilização de geossintéticos para combater trincamentos longitudinais oriundos de camadas expansivas no corpo de aterro ou subleito? Em estradas. Isso. Excelente, excelente. E mais, eu tenho grandes inimigos também. Os meus grandes inimigos, eu acho que outros tipos de estabilização são muito importantes, muito bons. Por exemplo, estabilização com cal. Se você me dá para escolher entre estabilização com cal ou estabilização com geossintéticos, de olhos fechados, estabilização com geossintéticos. Não porque a estabilização com cal não seja viável, mas para que a estabilização com cal seja viável, estamos falando de uma estabilização de profundidades razoavelmente grandes que fazem o projeto economicamente inviável. Então, eu acho que existe muito potencial. Tudo que seja estradas sobre argilas expansivas, as oportunidades são enormes. Ótimo. Uma pergunta do Rafael. Aliás, amanhã eu vou estar dando uma palestra, por acaso vai ser amanhã. Exatamente sobre isso vai ser através do IGS Chile. Então, se você está interessado, eu acho que a palestra é 10h30 da manhã, hora Chile, que deve ser 9h30, Brasil. Daqui a pouco. Mas exatamente sobre esse tema. Uhum. Vamos divulgar, assim, com o maior prazer, essa palestra. Tem uma pergunta do Rafael, ele diz o seguinte: pensando em um solo com algum confinamento, não a gela mole, o encamisamento pode aumentar a resistência axial da coluna em quantos por cento? É uma pergunta muito pontual, né? A resposta é que, para ser sincero, eu não sei. Essa aqui é a resposta. O que eu tenho a dizer é que o uso nobre das colunas encamisadas tem sido quando outro tipo de situações são inviáveis. E não existe possibilidade, quando você tem uma resistência não drenada em menos de 10 kPa, são muitíssimas poucas as opções que você tem. Aí é exatamente onde brilha o uso desse tipo de soluções. Então, como tem sido, na prática, o uso tem sido mais nesses casos
não saberia responder enquanto, sei que vai ter um benefício, não saberia te dizer qual que seria o benefício em relação a outras alternativas. Seria uma questão de fazer uma análise mais detalhada. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta de uma geóloga, é a Zilda Pena. Há método específico para o uso do geossintético num solo com argila expansiva? Temos muito. E, na verdade, essa é uma das áreas na que, muitas das áreas que eu toquei hoje, não necessariamente, eu sei, mas em algumas delas eu faço pesquisa. Essa é uma área que eu faço pesquisa. Eu tenho pesquisa na área de solos expansivos com e sem geossintéticos, na área de solos expansivos, para caracterizar se a gente tem um problema. Como se caracteriza? É um problema que estamos falando de bilhões de dólares por ano, é enorme. Tem um levantamento nos Estados Unidos que diz que dos desastres naturais, e problemas associados com argilas expansivas, porque são variações volumétricas devido ao clima, se considera um desastre natural. O custo por ano associado com problemas de argilas expansivas não é vítimas, que nem terremotos, que nem maremotos, que nem ciclões, mas o custo anual material em dólares, isso vem de agências de insurance, me fala aí, insurance, que o custo anual devido a problemas de argilas expansivas é maior do que os de terremotos, maremotos e ciclões combinados por ano nos Estados Unidos. E tem muito progresso nessa área. Então, sim, existe oportunidades e existe trabalho feito nesse sentido. Perfeito, perfeito. Tem muitas perguntas, professor, e muitos elogios. Eu até sugeriria amanhã, quando terminar a palestra no Chile, que o senhor assista, porque tem ex-colegas que estudou contigo no mestrado da PUC do Rio, e está sendo bem legal essa interação. Tem uma pergunta do Paulo Carvalho, ele diz assim, qual a influência do espaçamento entre as camadas do reforço de geossintéticos para o caso de solos reforçados? E esse é um outro tema que eu posso dizer que eu sei bastante, porque tenho acabado uma pesquisa muito, muito grande nesse tema. As metodologias tradicionais, se a gente segue critérios de projeto, por exemplo, das normas americanas, imagino que seja muito semelhante das metodologias típicas no Brasil, dizem mais ou menos o seguinte: uma vez que você satisfaz a estabilidade de um muro, se, vamos supor que tem um reforço 10, uma certo valor de resistência à tração 10 para um espaçamento 1. Então, a mesma estabilidade, o mesmo fator de segurança pode ser obtido se você tem um reforço de magnitude 20 com espaçamento 20. Então, as metodologias atuais nos dizem que aumentar o espaçamento e você aumenta proporcionalmente a resistência à tração, está tudo bem. A gente tem feito um estudo que indica que isso é verdade até um dado ponto, mas existe um certo espaçamento abaixo do qual tem outros mecanismos que passam a ser importantes. E quando se fala de importância, não é necessariamente na resistência à tração, mas no comportamento geral do maciço reforçado. Por exemplo, em relação a deformações. Tem muito, muito para se falar nesse aspecto. Então, eu diria o seguinte, para responder a pergunta. Se vamos nos livros, a grande maioria, as metodologias de projeto não levam em consideração benefícios adicionais de considerar espaçamento vertical pequeno. Tem algumas pesquisas que indicam que tem benefícios que podem chegar a ser considerados e alguns desses benefícios estão em fase de desenvolvimento, inclusive para a implementação no que a gente chama de metodologia ASTO, no Departamento de Transporte dos Estados Unidos. Perfeito, excelente. Tem uma pergunta do Odivan Ferreira.
No talud de íngreme de Los Angeles, a ancoragem de só 75 centímetros já foi suficiente? Como isso foi possível? Olha, acontece que, vamos fazer os cálculos, vamos fazer o cálculo. Se você vai projetar um muro reforçado, a longitude do reforço, mais geralmente do que não, é definida por dois aspectos. Pela estabilidade global, estabilidade externa, que define, em parte, a longitude do reforço, ou dois, normas mínimas. Por exemplo, em muitos casos, nos Estados Unidos, não pode ser a largura dos reforços, não pode ser menos do que 70% da altura. Geralmente, entre essa e a estabilidade externa é que você define a longitude dos reforços. A resistência ao arrancamento, se você faz um cálculo detalhado, vai ser muito importante, até porque a gente não sabe com certeza onde a superfície de ruptura vai ir, mas se a gente sabe exatamente aonde que essa superfície de ruptura vai, a longitude necessária para satisfazer arrancamento não é necessariamente grande. O que é grande é a incertidão aonde está essa superfície de ruptura. Agora, nesse caso em Los Angeles, eu sei exatamente onde está essa superfície de ruptura. Por quê? Porque eu fabriquei ela. O construtor fez um nivelamento, uma fase entre um resíduo forte e um solo mais mole. Então, a superfície de ruptura não tem dúvida aonde que vai ir ao longo dessa interface. Então, sabendo exatamente aonde vai a superfície de ruptura, os cálculos que a gente faz eliminam de arrancamento, eliminam grande parte da incerteza e os valores que a gente utiliza, um coeficiente de interação até razoavelmente baixo, faz os cálculos e vai ver que não precisa uma longitude muito grande. Lembra que estamos falando de 0,75 metros, mas para um reforço que era na ordem, agora estou tentando me lembrar, na ordem de 3 metros. Então, nós estamos falando de reforços na qual a deformação de tração é muito alta. Então, foi suficiente, com margem de segurança. Perfeito. Então, eu vou aproveitar a pergunta do Odivan e vou emendar com uma pergunta minha. Pode ser? Claro. Você é o chefe. Não, que isso. Em termos de Mohr Coulomb, o senhor disse que os parâmetros do resíduo eram altos. De que tipo de resíduo era feito o aterro e quais os parâmetros de resistência convencionais para ele? Bem, na OII Superfund Site, se você faz pesquisa, aonde que se teve pesquisa nessa área, tem pesquisa em muitíssimos aspectos desse aterro sanitário. Para começar, a resposta sísmica de resíduo sólido não se sabia muito, de aterros de resíduo sólido, muito foi aprendido através desse projeto. Tem sido projeto também que tem sido o primeiro sistema evapotranspirativo de cobertura, que não entrei nesse detalhe, para um sistema de resíduo perigoso, que, aliás, era resíduo perigoso, não era resíduo estritamente urbano. Quando... repete a pergunta, por favor. Eu até anotei, porque no decorrer da tua palestra me interessei, né, pela essa questão. Em termos de Mohr Coulomb, o senhor disse que... Sim, então, um outro aspecto que não se sabia e que foi foi avaliado em campo, se criou um laboratório em campo para fazer resistência ao cisalhamento, dados que não se sabiam. Naquele então, se sabia o material resíduo urbano, é mole, ou alto, é FI, é C, é o que se teve especificamente envoltórios de resistência. Tem muito material desde aquele então até agora, tudo eles indicando de que a resistência ao cisalhamento, a envoltória de cisalhamento de material de resíduo urbano é particularmente alta. Os mecanismos internos é uma mistura de fricção e você pode considerar que de uma forma razoavelmente aleatória, mas esses resíduos são uma espécie de fibras reforçadas. Todos os estudos que a gente tem de material reforçado interno pode ser considerado que
em certa forma, que é difícil de quantificar, mas que, com muitas heterogeneidades, mas que atuam e que oferecem ao ponto de que a resistência da estabilidade desse talude enorme, íngreme, alto, a superfície crítica de ruptura era ao longo da interface entre o material de resíduo sólido e o sistema de cobertura. As superfícies de ruptura ao longo do resíduo sólido eram particularmente altas, elevadas. Perfeito. Tem uma pergunta do André Queirelli. Nesses projetos de grande porte nos Estados Unidos, como está a questão da análise probabilística e de confiabilidade em relação à determinística, onde há um fator de segurança? Eu acho que tem muitos avanços nas áreas probabilísticas e de risco, mas, em geral, inclusive em projetos críticos, continuamos fazendo análises determinísticas. Eu diria probabilísticas, que eu tenho visto na prática, tem sido mais nas áreas de offshore, fundações offshore para áreas na área de petróleo. Eu tenho visto análise de risco em relação ao transporte de contaminante. Eu tenho visto análises de risco na área sísmica, mas nas áreas mais clássicas geotécnicas, eu acho que ainda a gente está muito... Tenho visto, não sei se chama de probabilística, mas muita ênfase nos métodos LRFD, como fala, que, em certa forma, levam em consideração, em vez de levar estritamente um fator de segurança, leva em conta fatores que penalizam tanto a resistência quanto as cargas. Então, tem se avançado, mas eu diria que tem muito ainda para se continuar. Ótimo. Professor, nós temos muitas perguntas, mas o nosso tempo encerrou. Eu queria, mais uma vez, em nome do Geotecnia Brasil, agradecê-lo pela tua generosidade de compartilhar conosco. A IGS Brasil comemora mais uma brilhante apresentação. O senhor é um grande formador de opinião a nível mundial na área de geossintéticos, e eu agradeço muito pela tua presença aqui, e certamente vai gerar frutos, vai despertar interesses para que pessoas lhe procurem, inclusive, para fazer um mestrado, um doutorado em Austin. E eu agradeço também ao Victor Pimentel por ter mobilizado esforços para que hoje tivéssemos uma palestra tua aqui no canal. Eu, então, devolvo a palavra para o senhor, caso queira fazer um fechamento, alguma consideração final, e, mais uma vez, parabéns pela brilhante apresentação. Obrigado, Tiago. Obrigado para todos os participantes dessa palestra. Para mim é sempre um privilégio ter a oportunidade de falar e de trocar opiniões e ideias e conhecimento com a comunidade geotécnica no Brasil. Obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, professor. Um grande abraço a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado.